Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre: você tem dúvida se algo é de Deus? Eu vou lhe mostrar como descobrir se alguma situação ou se algo é da vontade de Deus ou não. Você sabia que Deus está no controle de todas essas coisas? Deus, ele sabe da vida de cada pessoa. Sim, Deus está no controle da vida de cada ser humano da terra. Só que vai das pessoas deixar Deus controlar. Uma coisa é Deus ter o controle da sua vida. Agora basta a pessoa deixar Deus controlar você no caminho certo, na decisão certa ou fazer algo certo. Eu vou te mostrar como descobrir se algo ou alguma situação é da vontade de Deus ou não. Tem pessoas que ficam perguntando: como que eu vou saber se isso é da vontade de Deus? Tem pessoas que ficam perguntando: como que eu vou saber se esse relacionamento que eu quero começar, se é da vontade de Deus? Tem pessoas que ficam perguntando: como que eu vou saber se é para eu sair desse ministério e ir para o outro? Tem pessoas que ficam perguntando: como que eu vou saber se eu tenho que insistir nesse projeto ou não? Tem pessoas que ficam perguntando: como que eu vou saber? Como que eu vou saber se essa porta de emprego é de Deus ou não? Tem pessoas que dizem: como que eu vou saber se esse negócio vai dar certo ou não? Dá para saber sim. Mas pastor, dá para saber se algo é de Deus ou não? Dá, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco 24 horas. Aí o Espírito Santo vai nos guiar para saber se algo é de Deus ou não. Mas pastor, como que eu vou saber? Calma aí. Antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar você, abençoar a sua família, abençoar esse canal e esse conteúdo. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Então Deus, ele tem o controle de tudo e nos avisa de tudo, nos revela tudo que vai acontecer na nossa vida. Mas, pastor, Deus nos revela tudo, tudo, qualquer coisa. Deus mostra para nós se tem um laço, uma armadilha. Para alguns dias, Deus nos mostra, Deus nos revela. Deus não deixa ninguém enganado. Agora basta você prestar atenção para ser guiado por Deus, para Deus te mostrar o que você tem que fazer ou não. Como, pastor? Através da oração. Não tem como. Se você quiser saber se algo é de Deus ou se algo não é de Deus, se você quer saber se algo é da vontade de Deus ou se algo não é da vontade de Deus para te beneficiar, porque assim, quando nós buscamos orientação divina, tudo na nossa vida dá certo. Nós não quebramos a cara com nada. Mas se nós não buscamos orientação divina,
para saber se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus para nós que seremos abençoados, porque, como eu disse no começo desse conteúdo, Deus sabe de tudo, está no controle de tudo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã com você. Mas, para que você seja guiado por Deus, para que você saiba a vontade de Deus, de você fazer isso, de você não fazer aquilo, é através da oração. Quando você ora, quando você fala com Deus, o teu espírito, ele começa a ter mais comunhão com Deus. Quando você ora, quando você tem uma vida de oração todos os dias, o teu espírito, ele fica com a sensibilidade muito grande para ouvir as inspirações divinas, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a vontade de Deus, e a pessoa sente se é da vontade de Deus tal coisa ou não. Mas você precisa ter uma vida de oração para começar a ter sensibilidade espiritual da vontade de Deus. Depois que você estiver orando todos os dias, no mínimo 30 minutos por dia, cada vez que você for orar, ore no mínimo 30 minutos. Esse negócio de orar 1 minuto, 2, é complicado. É bom, Deus recebe, mas se você orar 30 minutos, você está falando mais com Deus. A tua sensibilidade espiritual vai aumentar e você vai saber o que Deus quer que você faça ou não, porque Deus, ele vai começar a te dar inspiração divina. Mas, pastor, o que é inspiração divina? É Deus guiando você, Deus falando no seu coração profundamente. Por quê? Tem pessoas que têm inspirações no coração profundamente. Tem pessoas que dizem: eu estou com o coração tão apertado para não fazer isso. Então, não faça isso, porque não é da vontade de Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm inspiração tão forte porque tem uma vida de oração, uma inspiração no coração tão forte que o coração diz: não comece um namoro com aquela pessoa. A pessoa sente no coração, o coração da pessoa aperta para não começar um namoro com aquela pessoa. Só que a pessoa, na mente, pelos olhos carnais, não dá ouvido à inspiração divina, nem à vontade de Deus, que Deus não quer que você namore com aquela pessoa, porque Deus sabe que você vai sofrer. Então Deus, ele fala com a pessoa profundamente, o seu coração aperta, não fica com aquela pessoa. E você, pelos seus olhos carnais e pela sua mente, você, nossa, mas aquela pessoa é assim, 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 e você acaba deixando de lado a inspiração, o seu coração apertando para não namorar, mas os seus olhos carnais e a sua mente humana querendo aquela pessoa, você passa por cima da inspiração divina do seu coração e começa a namorar com aquela pessoa, ou começa a ficar com aquela pessoa. E tem pessoas que até noiva e já começa a sofrer. Tem pessoas que no começo do namoro começa a sofrer, mas a pessoa teima. Deus ainda continua falando: cuidado, sai fora desse relacionamento. Mas a pessoa com a mente carnal, com os olhos carnais, não olha para a inspiração divina, que o coração está apertando. Não fique com essa pessoa. E tem pessoas que até casam com essa pessoa e depois vem o sofrimento total na vida da pessoa. Aí depois que a pessoa, depois que casou, depois que namorou, depois que muito sofrimento, a pessoa vai pensar: olha, era Deus falando no meu coração e eu não dei crédito. Mas aí já foi tarde, a pessoa já está sofrendo, e tem até muitas pessoas que perdem a vida. Então, quando
você quiser descobrir qual é a vontade de Deus sobre certa situação, a primeira coisa é você entrar em oração e, se possível, jejum. E Deus vai te dar inspiração. Deus vai falar com você de várias maneiras. Deus, ele vai te dar uma inspiração forte no seu coração. Também Deus, ele vai falar com você através de sonhos. E você poderá também ouvir até a voz de Deus dizendo para você: não faça isso ou faça isso. Certa vez foi-me oferecido uma igreja para dirigir em outra cidade. E eu entrei em oração. Eu orava 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho. E Deus falou comigo que não era. E realmente eu atendi o que Deus tinha dito no meu coração e realmente não era. Aí depois eu fui descobrir que aquela congregação que não estava funcionando, que era para eu ir, para começar a funcionar aquela congregação, ali tinha passado coisas horríveis e eu nem sabia disso. O pastor que tinha me oferecido aquela congregação para abrir de novo, porque tinha passado aquela congregação por mãos de outros pastores e estava fechado. Só que esse pastor que estava me oferecendo aquela congregação, aquele campo para abrir e tomar conta, não me disse nada do que tinha se passado naquela congregação com os outros pastores e com os outros membros. Mas Deus, ele falou comigo. Deus, ele me deu sinais. Deus, ele me inspirou. Deus me deu sonhos que não era. Aí depois eu vim descobrir o que tinha acontecido naquela congregação que aquele pastor queria que eu fosse lá para reabrir. Tinha acontecido coisas horríveis mesmo. E Deus estava me avisando para não ir, e eu não sabia qual o motivo. E o pastor, na vida real, não me falou nada do que tinha acontecido, mas Deus estava dizendo: não vai. E realmente eu atendi a voz de Deus através da inspiração de Deus, Deus apertando o meu coração para não ir, e através dos sonhos e através de sinais que Deus me deu, que eu entendi que não era para ir. Então, você tem dúvidas de algo, se é de Deus ou não? Então, para você descobrir se é de Deus ou não o que você tem que fazer, ou que você tem que resolver, ou qual decisão você tem que tomar, se é de Deus ou não, e que você quer orientação de Deus, é através da oração. Ore 30 minutos por dia, no mínimo. Se for possível, jejue. Aí Deus vai começar a te inspirar. Mas o que Deus inspirar no teu coração, o que Deus falar no teu coração, você tem que obedecer. Se for para ir, você vai sentir no teu coração uma paz tão maravilhosa. Se for para você aceitar tal pessoa, se for para você fazer tal coisa, se for para você tomar tal decisão, se for para você comprar tal coisa, você vai sentir uma inspiração no seu coração, uma paz, mas tão boa, é uma certeza que Deus está te dando, e você vai sentir que é para fazer, você vai sentir o seu coração leve, o seu coração cheio de alegria, e você sabe que é Deus confirmando, mas também Deus pode falar com você através dos sonhos, confirmando através dos sonhos que é para você fazer isso, que você pode fazer, que vai dar certo. Então, tá aí. Sobre se você tem dúvidas, se é de Deus ou não, tá aí como você saber se é de Deus, porque dá para saber se algo é de Deus ou não é de Deus, através da oração, e Deus vai te dar inspirações divinas, vai te dar sonhos, ou vai usar profetas, ou que você vai ouvir até a voz de Deus, mesmo dizendo para você o que você vai fazer.
É impressionante. Mas para isso, você tem que orar. Tem que entrar em oração. E se for algo muito importante, se for algo que pode mudar a sua vida, que você quer uma orientação de Deus, então entre em jejum e oração, que com certeza Deus vai orientar você e você vai saber se é de Deus ou não. A coisa mais boa que tem é quando você busca orientação de Deus, porque aí você não erra, você não tem problemas. Se todo mundo buscasse orientação divina, se todos os cristãos buscassem, os cristãos teriam menos problemas. Então, antes de você tomar alguma decisão, antes de você fazer algo, ore a Deus entre jejum e oração, que com certeza Deus vai orientar você. Deus abençoa. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, dê o seu like aí. Fique na paz do Senhor Jesus.